O número algébrico, o que é isso, número algébrico? É aquele que é raiz de uma equação polinomial com coeficientes inteiros. Vamos lembrar como é que é uma equação polinomial. É um polinômio, né? Coeficiente a n vezes a variável x elevado a n, mais coeficiente a índice n-1 vezes a variável elevada a n-1, etc, etc, mais a zero, que é a constante, sendo a n o coeficiente de termo de maior grau diferente de zero. Então veja aí, você que já aprendeu a resolver equação de primeiro grau, de segundo grau, alguns já aprenderam a resolver equação de terceiro grau. Essas equações são equações polinomiais com coeficientes inteiros. Os coeficientes são a n-1, etc, etc, a zero. E os expoentes n, n-1, n-2, etc, até zero. Os expoentes são números naturais. 0, 1, 2, 3, etc. São números naturais. E os coeficientes a n-1, etc. são números inteiros. As equações que você já aprendeu a resolver, de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau, são equações polinomiais com coeficientes inteiros. Todo número algébrico é número... todo número racional é número algébrico. Deixa eu chegar isso para cá. Todo número racional é número algébrico. Veja bem. Por quê que todo número racional é número algébrico? O que é número racional? Não é o número que é o quociente, é o resultado da divisão de dois números inteiros, sendo que o divisor é diferente de zero. Não é isso que é número racional? Então veja a equação, ax mais b igual a zero. Equação de primeiro grau. Todo número racional pode ser obtido através de uma equação dessa. Essa aqui é a equação polinomial, a mais simples. Veja que o coeficiente A e B são os coeficientes, são números inteiros, e x é a variável. Aqui x está elevado a 1. Equação de primeiro grau, x elevado a 1. Sendo que o A é diferente de zero. Veja que o x é o oposto de b dividido por a. Lembrou então, número racional? Ele é o quociente, a divisão entre dois números inteiros, sendo que o divisor ou o denominador é diferente de zero, o a é diferente de zero. Então toda equação de primeiro grau, ela vai resultar num número racional. Então veja bem, por que todo número racional é número algébrico? Porque todo número racional pode ser obtido através de uma equação o quê? De uma equação polinomial com coeficientes inteiros. Tá bom? Segunda folha, veja aí um exemplo. Ué, professor, mas essa equação aí, os coeficientes são racionais, né? Eles não são inteiros. 2/3, 1/5 são racionais. Ah, mas você, como a gente tem que falar, tirar o MMC, né? Você só não pode tirar o MMC. Se tirar vai ficar ruim, né? Tem que deixar ele. Então, aqui, ó, vamos fazer do jeito que você possivelmente acostumou a fazer. MMC de 3 e 5 é 15. Por quê? Porque 5 não é múltiplo de 3, 5 não é divisível por 3, né? Então você multiplica os dois. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 2, 10. 10 o quê? 10x menos 15 dividido por 5 dá 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 1, 15 vezes 2, 30. Então veja que a equação dada é equivalente a qual equação? 10x menos 3 igual a 30. Observe que os coeficientes são números inteiros.
Isso aqui você vai escrever então o que? 10x é igual a 30 mais 3, 33. O x, então, a raiz da equação é 33 dividido por 10, que é 3,3. Observa que 3,3 é um número que é racional. De onde que ele veio? Ele veio de uma equação polinomial com coeficientes inteiros. Aqui, ó. Os coeficientes são inteiros. Tá? Para frente. Há números racionais algébricos e outros não. Agora eu estou falando dos irracionais. Então você entendeu que todo número racional é número algébrico. O que é número algébrico? Vamos repetir. É todo número que resulta, que é raiz, né, de uma equação polinomial com coeficientes inteiros. Agora os irracionais. Está lembrado dos irracionais? Eles não resultam da divisão de dois números inteiros, ou seja, eles não são racionais, são irracionais. Todos eles são decimais, infinitos e não periódicos, quer dizer, não são dízimas periódicas. Veja aí, há números irracionais algébricos e outros não. Então vamos ver alguns que são algébricos, exemplo de irracionais algébricos. Nesse caso aqui, a diagonal do quadrado, você vai escrever D2 é igual, teorema de Pitágoras, né? L ao quadrado mais L ao quadrado. Então D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Isso aqui é uma equação, não é? Então D o que? É a raiz quadrada de 2L ao quadrado, que vai dar o que? L raiz de 2. Você já sabia disso. Você já sabia que a diagonal de um quadrado ao lado vezes raiz de 2, né? Aqui, acabei de resolver a equação polinomial de coeficientes inteiros para achar o que? A raiz da equação, né? Que no caso é a diagonal, L raiz de 2. Esse número é irracional e ele é algébrico. Por que ele é algébrico? Porque ele veio de uma equação polinomial. Outros exemplos. Exemplo B ali, ó. 5x ao cubo menos 2x igual a zero. É a equação polinomial de coeficientes inteiros. O número que vai sair aqui é um número irracional. Eu estou dando exemplo de equações que vão originar números irracionais, tá bom, gente? Portanto, chamado de algébricos. Colocando o x em evidência, você vai ter o quê? 5x ao quadrado menos 2, não é isso? Igual a zero. Uma raiz aqui é quanto? É zero, né? Porque é um produto. Para zerar esse produto, o x pode ser zero. E aqui? Aqui também é zero. Então, resolvendo, 5x ao quadrado é igual a 2. Passei o 2 para o segundo membro. X ao quadrado é igual a 2 quintos, não é? O x, então, é o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 2 quintos. Que vai dar mais ou menos, racionalizando, raiz de 10 sobre 5. O número raiz de 10 sobre 5 e menos de 10, raiz de 10 sobre 5 é número irracional. E algébrico. Por quê? Porque veio de uma equação polinomial de coeficientes inteiros. Essa equação aí, essa equação muito famosa. Então vamos lá. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai dar 5, né? 1 menos menos mais, 1 mais 4, 5. Então, o x é o quê? É o oposto de b, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Os números 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o número 1 menos raiz de 5 sobre 2 são dois números irracionais, mas são algébricos. Por quê? Porque eles vêm de uma equação polinomial de coeficientes inteiros. Agora, esse número aqui é que é o famoso. Esse aqui é o número de ouro. Número de ouro. Pesquise sobre o número de ouro. Ele é representado pela letra Φ. Dizem que Φ vem de Fídias. Fídias foi um grego que um dos arquitetos que construiu o Partenon em Atenas. O número Φ eu até esqueci
algum valor do número φ, mas não tem problema. O número φ é 1.618.033, etc. Tá? É esse número aqui, ó. Esse número é esse aqui, que é o número de ouro. Ele é um número irracional. Mas ele é um número irracional algébrico, por quê? Porque ele vem de uma equação polinomial de coeficientes inteiros. Vamos ver mais um pouco. Agora, os irracionais que não são algébricos, quer dizer, os números irracionais que não são raízes de uma equação polinomial de coeficientes inteiros, eles são chamados transcendentes. Eles são chamados transcendentes porque eles transcendem, eles ultrapassam esse grupo de números irracionais que são algébricos, entendeu? Eles vão além desses, vamos dizer assim, os irracionais comuns, que são os irracionais algébricos, que eu te dei 3 exemplos ali agora. Então, por exemplo, de números algébricos, de números irracionais que não são algébricos, que são chamados transcendentes, o número π, você não consegue nenhuma equação polinomial de coeficientes inteiros cuja raiz seja π. O número de Euler, 2.702, é o número, é a base dos logaritmos neperianos. E, por exemplo, raiz de 5 elevado à raiz de 3 também é um número transcendente. Ele não é obtido por outros processos sofisticados que você vai estudar no 3º grau, certo? No curso superior. Então, pessoal, por enquanto é isso. Um beijo. Tchau, tchau.